Boa noite a todos. Estão todos me escutando agora? Olá, boa noite. Estão todos me escutando? Estão conseguindo visualizar a apresentação? Já fazem uns 20 minutos que eu estou brigando aqui com a conexão da internet aqui hoje. Bom, obrigado por todos estarem aqui. Obrigado por mais essa segunda-feira abençoada, onde podemos estar todos aqui reunidos. Antes de começar nosso texto de hoje, nosso texto de estudo, que será a lei do progresso, vamos fazer uma oração rapidinha, porque já estamos um pouco atrasados hoje aqui, Levando nossos pensamentos à espiritualidade maior, agradecendo por estarmos todos aqui, agradecendo por termos saúde, por ter tido mais um dia abençoado e protegido com a graça de Deus. Comecemos assim, então, o nosso estudo de hoje. Bom, como já diz o tema do estudo hoje, a lei do progresso, e até a figura que eu procurei na internet aí, achei bem convidativo ao texto, porque o progresso não é uma coisa fácil, Nós temos que caminhar, galgar muito para conseguir o progresso. Mas quais são esses progressos? De que a espiritualidade nos fala de progresso? O que seria esse progresso, afinal? Então teremos como objetivo geral hoje possibilitar o entendimento da lei do progresso e da contribuição do espiritismo no processo evolutivo da humanidade. Já nos foi dito até pela espiritualidade que o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem que atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. Nossa, mas o que seria essa finalidade que a providência nos assinalou, Nos assinou. Segundo está escrito, na própria Bíblia, no Livro dos Espíritos, assim como em outros livros, nós somos centelhas de luz que viemos aqui para brilhar, progredir e poder, assim, alcançar realmente o nosso objetivo, que é sermos seres iluminados. Porque Deus, quando nos criou para sermos anjos, ou melhor, bons espíritos, enfim, tudo o que possa ser de bom para o progresso do universo. Mas então, quais seriam esses progressos que temos que fazer? Quais seriam os tipos? Opa, desculpe, gente. Errado. Teremos dois tipos de progresso para estudar: o intelectual e o progresso moral. Mas qual seria a diferença entre eles? Seriam tão diferentes uns dos outros? Qual seria mais importante? O progresso intelectual ou o progresso moral? Se nós avaliarmos os obstáculos dos dois, qual seria mais difícil? O progresso moral, na realidade, é um dos mais difíceis que temos a conseguir. Porque o progresso moral temos que melhorarmos por si só, nós mesmos. Enquanto o progresso intelectual é um negócio que já temos dentro de nós há muito tempo atrás, que seria o quê? A nossa ganância, o
o nosso egoísmo. Tudo isso nos ajuda no nosso progresso intelectual. Por quê? É mais fácil de palparmos as coisas que conseguimos com o progresso intelectual do que com o progresso moral. Por quê? Com o progresso intelectual nós conseguimos um melhor emprego, conseguimos melhores salários, conseguimos um carro melhor, conseguimos uma casa melhor. Enquanto no progresso moral nós não recebemos esses bens diretamente palpáveis, né? Porque no progresso moral exige o quê? A nossa dedicação, a nossa abnegação de muitas coisas, o nosso empenho. Então aí que fica difícil mesmo a gente conseguir o progresso moral. Mas se nós vermos nas perguntas que tem no livro, segundo no livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, né? Qual seria, né, o maior obstáculo ao progresso? Esta aí é a pergunta 785 do livro dos Espíritos. O maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que ao seu turno incitam o homem a aprender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende, no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitivamente mais duradoura. Então, né, nessa resposta, né, da questão 785, né, fica bem elucidado o que acabei de comentar atrás ali, né. O desenvolvimento intelectual realmente acelera bem o homem, mas essa aceleração, ela tem um tempo, ela dura pouco tempo. E quando acabamos desencarnando, voltamos ao nosso plano espiritual, nos damos conta de quanto fomos egoístas, né? E ambiciosos em procurar só o melhor para a gente, né? Deixando o nosso progresso moral para trás. Mesmo o próprio Cristo, né? Cristo disse uma frase, né? Que é o que com certeza acabamos escutando quando saímos do plano material aqui e acabamos indo para o plano espiritual, né? A cada um segundo as suas obras. Então, aí que está o X da questão. O progresso é principalmente resultado do esforço individual de cada um. Quanto maior for o nosso empenho, melhores serão nossos resultados alcançados. O progresso nos espíritos, nós espíritos encarnados, assim como os encarnados, é fruto do próprio trabalho. Mas, como somos livres, né, trabalhamos no nosso orientamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo a nossa própria vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, né, a nossa própria felicidade. Tudo isso sempre fruto de nossas próprias escolhas. Eis porque, se nós olharmos, né, muitas vezes, homens inteligentes e instruídos, mas pouco adiantados moralmente, e vice-versa. Assim como vemos não
hoje não muito mais comum, né, mas para quem já tem uma certa idade, né, costumava ter aquelas pessoas que moravam em sítios, né, tal, que era detentor de um profundo conhecimento sobre o que é certo, o que é errado, sobre a maneira de comportar. Meu avô mesmo já dizia muitas vezes para mim, né, que nos dias de hoje, né, nem o papel, nem a assinatura valia nada, né? E na época dele, às vezes um fio do bigode valia mais que uma assinatura, valia mais que mil promessas. Simplesmente a palavra da pessoa valia e ela assumia aquela palavra, aquele dito, custasse o que custasse, mas ele mantinha a palavra. Então é que a gente cai nesse negócio, né? Às vezes intelectualmente as pessoas não eram tão adiantadas intelectualmente, porém tinham um adiantamento moral grande, profundo, pessoas de boa índole, que com certeza tinham um bom progresso moral. Nós temos que sempre ter certeza que aqui na Terra, né, há diferentes graus evolutivos na humanidade. Aí que entra o grande ensinamento dos espíritos, né? Que só uma existência corporal seria insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que falta e eliminar o mal que lhe sobra. Sendo assim, como poderia, né, o selvagem, por exemplo, em uma só encarnação, nivelar moral e intelectualmente ao mais adiantado europeu? Se nós avaliarmos, seria praticamente impossível. E sendo assim, esse espírito selvagem acabaria ficando eternamente na ignorância e na barbaridade, privando de gozos, né, que somente o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar. O simples bom senso, para nós espíritas que acreditamos na reencarnação, só isso nosso bom senso já repele tal suposição, que seria a negação da justiça e da bondade divina sobre as leis evolutivas e progressivas da natureza. Mesmo porque, se nós observarmos, tudo sempre está em evolução. Com certeza, nosso espírito também tem que evoluir. Aí, caímos na lei do progresso. Sempre temos que progredir, aprender, para poder evoluir nas leis de Deus. Mas como Deus é soberanamente justo e bom, concede ao Espírito todas as encarnações quando for necessárias para atingir o objetivo, que seria a nossa perfeição. Para cada nova existência de permeio à matéria, entra o Espírito com o cabedal adquirido nas encarnações anteriores, em aptidões, conhecimento intuitivos, inteligência e mobilidade. Cada existência é assim um passo avante no caminho do progresso. Importante considerar também que o espírito progride igualmente na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra, ou seja, né, como encarnado. Então, o estado corporal e o estado espiritual constituem a fonte de dois gêneros de progresso, pela qual os espíritos têm que passar alternadamente nas existências peculiares a cada um dos dois mundos. De posse dessas informações, é possível reconhecer, mesmo numa criança, a soma de progresso que o espírito já alcançou. Basta a gente observar as tendências instintivas dessa criança. E realmente hoje é muito
quem tem criança pequena ou algum parente com a criança que tem alguma criança pequena ou algum amigo, realmente é nítido nós vermos hoje como as crianças estão mais avançadas. Porque às vezes para nós é difícil compreender hoje em dia uma coisa de informática, por exemplo, né? Às vezes para uma criança, ela chega lá em 3 segundos, resolve, que às vezes a gente fica batendo cabeça horas ali, né? Então é nítido, né? Esse progresso, essa inteligência que nosso espírito já traz para o nosso corpo, né? Então, né, o resultado desse progresso moral adquirido, como as ideias inatas, são resultado do progresso intelectual. Por quê? Como nós dizemos, o progresso intelectual, queira ou não, tem que estar junto, lado a lado com o progresso moral. Um precisa do outro. Então, entender que na essência não existe obstáculos ao progresso intelectual, conforme nos ensina a doutrina espírita. O mesmo, porém, não se dá com o progresso moral. O maior obstáculo do progresso moral continua sendo o nosso orgulho e nosso egoísmo. Então, qual seria então a influência do espiritismo no progresso da humanidade? O que os espíritos vieram nos ensinar? Eles vieram nos ensinar que temos que destruir o materialismo, destruir no bom sentido, gente. Não é para todo mundo jogar o carro fora, a casa fora, não. Nós precisamos de certas coisas. A gente tem que acabar destruindo esse materialismo, que seria a nossa dependência, né? É uma chaga na sociedade que faz com que os homens acabam perdendo muito os seus verdadeiros interesses, né? Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. Então o homem acaba percebendo, por meio do presente, que é lhe dado para preparar o futuro, abolindo prejuízos de seitas, castas e cores, ensinando ao homem a grande solidariedade que há de unir com os irmãos. Então, se nós deixarmos o materialismo de lado, nós iremos deixar de ser prejudicados, nós iremos deixar de ser preconceituosos, e iremos aprender a ser solidários. Essa solidariedade só tem a agregar no nosso progresso material, no nosso progresso moral. E sendo assim, o Espiritismo vem para se tornar uma crença geral e acabar marcando uma nova era na história da humanidade. Porque está em nossa natureza e chegará o tempo em que ocuparemos um lugar entre os conhecimentos humanos. Mas, portanto, teremos que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção. Porque, infelizmente, muita gente usa da palavra de Deus, da palavra de Jesus, dos manuscritos deixados, dos ensinamentos que os Espíritos deixaram, em próprio interesse. Então, cabe a nós combater isso. Mas como combater isso? Com amor próprio. Por outras causas. Porém, irá haver muita contradição. E esses contraditores, com o tempo, acabarão se sentindo forçados a pensar como os demais, acabando, às vezes, por vezes, se tornando ridículos.
Isso daí acontece muito com a doutrina espírita, porque muita gente acaba distorcendo o espiritismo, os profundos conhecimentos que os espíritos vieram trazer para nós, que seria o seguinte: infelizmente, eu vi ontem, por exemplo, voltando de São Paulo, um outdoor gigante, escrito assim: Espírita Vidente. Nossa, eu vi aquilo ali, acabou comigo. É uma distorção tão grande do dom que essa pessoa recebeu, né? Ou também pode ser uma charlatã, não cabe a mim julgar agora, né? Mas há esse distorcimento, né, do dom que ela acabou recebendo de Deus, né, para ajudar as pessoas, acaba ajudando em benefício próprio. Mas como acabamos de conversar, vai chegar uma época em que essa pessoa ela vai se passar por ridícula por estar usando esse dom para benefício próprio, em vez de estar ajudando os irmãos que aqui necessitam dessa ajuda, dessa mediunidade. E nem precisa ser médium somente para ajudar, né? A ajuda vem do coração, da boa vontade de cada um. Então é só ter boa vontade e você pode ajudar. Espiritualmente, moralmente, materialmente, existem várias maneiras de ajudar. Então, para que a gente consiga efetivamente mudar tudo isso, temos que estudar a doutrina espírita, né? No mínimo, ler as obras de Kardec. Não só as obras de Kardec, contém todos os ensinamentos. Temos vários, como já disse aqui outras vezes, vários outros autores, vamos dizer autores, né? Seria até meio mal colocado, vários bons espíritos aqui encarnados na Terra que vieram nos ajudar, nos esclarecer, né? Temos Chico Xavier, Divaldo Franco, Robson Pinheiro, meu xará. Então temos vários bons espíritos que aqui chegaram e escreveram boas coisas a serem estudadas. Mas, além de ler, o que nós temos? Que aplicar na nossa vida os ensinamentos que estudamos. Essa daí é a parte mais difícil. Aplicar no nosso dia a dia essa pequena mudança que esses ensinamentos nos trazem. Mais uma vez, eu já repeti umas 15 vezes aqui hoje, mas é essencial. Não sermos orgulhosos e nem egoístas. Combater o materialismo. E o primordial de tudo seria fazer a nossa reforma íntima. Mas como conseguiremos tudo isso, né? Por quê? O Espiritismo veio ensinar o homem a suportar as suas provas com paciência e resignação. Uma das grandes bases do Espiritismo. Ajudando-nos, né, a afastar dos atos que possam retardar-nos a felicidade. Então, o Espiritismo, os Espíritos, né, a codificação espírita, diz que a humanidade tem que entrar nessa nova fase. E o progresso moral é a consequência inevitável desse progresso. E nós não podemos mais nos espantar com a rapidez que as ideias espíritas estão se propagando. E como ela está se propagando tão rápido?
o desenvolvimento dessas ideias. Primeiro, a curiosidade. Eu acho que esse é um dos principais fatos que acabam levando as pessoas que são de outras religiões para a espírita, né? É a curiosidade. Que a singularidade dos fenômenos acaba produzindo um certo despertar dessa curiosidade. O segundo daí vem com estudos, né? Vem o raciocínio da filosofia. Nós começamos a ficar curiosos, lemos, estudamos, raciocinamos a filosofia, né? E o terceiro, mais difícil, né, é a aplicação e as consequências desse estudo, né? Mas o período da curiosidade, né, ele dura pouco. Uma vez satisfeito, você já matou sua curiosidade, né, a gente tem que mudar o objetivo. Eu mesmo, né, acaba acontecendo com o raciocínio, né? E daí, o terceiro é inevitavelmente, né? Então, gente, isso é mais ou menos o que nós tínhamos para estudar hoje, para fazer nossa reflexão, né? Eu coloquei aqui no finalzinho, né, um texto extraído do livro A Gênese, que diz, né, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade ou é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar sua felicidade nesse mundo, tanto quanto no futuro. Para quem quiser escutar mais um pouco, estudar mais um pouco, uma fonte de estudo seria digitar no YouTube o tema de hoje, né? Lei do Progresso Moral. E nós iremos achar várias palestras, várias pessoas de diferentes partes do país falando sobre esse tema tão importante que é a Lei do Progresso Moral. Vou ressaltar mais uma vez a importância de fazermos a nossa reforma íntima. O nosso colega de trabalho aqui no site, o Demetrios, está fazendo algumas palestras sobre reforma íntima às quartas-feiras, nessa mesma página. Então, quem puder, acesse, estude um pouco também isso daí. Necessário também que todos nós nos colocamos à disposição pelo menos algumas horas durante a semana de realmente frequentar uma casa espírita, trabalhar, estudar, participar dos cursos. Eu sei que bastante gente acaba escutando aqui, às vezes por essa falta de tempo, mas é importante que cada um que consiga arranjar um tempinho vá a uma casa espírita e frequente ela assiduamente, estudando e participando dos cursos. Fiquem com Deus, obrigado pela companhia, obrigado pela atenção. Se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, depois podem deixar no site também, pode ser aqui, fiquem à vontade. Agradeço a todos mais uma vez pela atenção, agradecemos a espiritualidade por ter nos iluminado hoje, vou agradecer mais uma vez, então nós temos a internet, né? Essa ferramenta maravilhosa que podemos alcançar vários lugares do Brasil, do mundo,
onde todos nós podemos estudar. Fiquem com Deus e obrigado. Semana que vem, outro companheiro estará aqui no mesmo horário para passar uma aula para vocês. Pode escrever, Natália, qual que é a sua dúvida. Bom, Natália, você prefere que eu escreva ou que eu fale? Bom, Natália, eu já frequentei várias casas espíritas, que eu moro numa cidade pequena, você também mora em Caieiras, né? Cidadezinha pequenininha. Mas o que eu procuro sempre avaliar uma casa espírita, né? O ambiente deve ser tranquilo. O espiritismo, ele não prega que tem que ter imagens, cultuação de nada. Tem que ser um ambiente tranquilo, calmo. Você vai notar na conduta das pessoas como é a casa. Eu comecei a frequentar o espiritismo praticamente há 18 ou 19 anos atrás. Eu tinha um conceito sobre o espiritismo bem diferente realmente do que é, né? Pela distorção, do lado da casa da minha mãe havia um centro de Umbanda e para mim o espiritismo era aquilo ali. Eu via muitas coisas ali que não me agradavam. Para mim não eram coisas boas. E por várias vezes fui convidado, na época uma namorada minha, e resolvi conhecer. Chegando lá, eu me senti totalmente acolhido, me senti como se estivesse na minha casa. E é assim que você deve se achar. Você deve se achar dentro da sua casa, um lar seguro que te acolhe. O nosso comportamento dentro da casa espírita sempre deve ser de pensamento elevado. Sempre está orando a Deus, a Jesus, pedindo a toda a espiritualidade que esteja realmente nos amparando. Que nós consigamos sentir essa conexão com o plano espiritual. Mas é engraçado, cada um tem uma sensação, né? Eu costumo me sentir abraçado quando estou na casa espírita que eu frequento. Como disse, eu já frequentei algumas outras, mas de pessoas que eram conhecidas, era da casa, lá que eu frequentava, tal, e sempre me senti do mesmo jeito em todas as outras que frequentei, porque todas que eu frequentei aqui em Itu, existia a mesma linha de pensamento, a mesma linha de raciocínio, que é sempre procurar fazer o bem para o outro, né? Na realidade, o grande objetivo, né, de quando você vai numa casa espírita é ser acolhido e conseguir sair de lá melhor do que chegou. Essa daí é a grande essência que uma casa espírita tem que ter, te dar o acolhimento e o conforto espiritual. Se você se sente assim onde você está indo, creio que você deve estar no lugar certo. Mas é muito bom, às vezes, conhecer outras casas, outros ambientes, outras pessoas. Essa troca é muito importante de conhecimento.
de, de lugares e você vai acabar se achando sempre no melhor ambiente. Consegui tirar sua dúvida? Se você quer saber mais alguma coisa, Natália? Mas aí em Caieiras você não frequenta nenhuma casa espírita ou você conseguiu achar uma casa espírita em Caieiras que você consiga se sentir acolhido? Sim, isso daí é uma coisa que realmente é uma... Essas conversas, né, na hora das palestras, isso daí parece coisinha de... Até uma comparação grotesca, né? Parece com um salinho primário, né? Onde as crianças só fazem bagunça e tal, e a professora não consegue colocar ordem. Mas isso cabe ao dirigente da casa sempre estar orientando as pessoas que estão lá que a casa espírita, assim como qualquer igreja, templo, qualquer coisa que seja, é uma casa de oração e merece respeito. Então oriento você a tentar conversar com o dirigente da casa antes de começar a palestra, o palestrante que vai estar lá, impor de uma forma suave, né, que as pessoas gerem a reflexão que eles estão numa casa de oração e eles têm que estar em sintonia com a espiritualidade. Isso é muito importante. Na casa onde frequente a gente tinha um problema muito grande que depois do Evangelho, né, as pessoas ficavam na fila para tomar passe e ficavam conversando. A gente acabou inibindo isso daí, colocando a sala de passes longe do local onde é realizado o Evangelho e é liberado somente o X de pessoas suficiente para entrar na sala de passes, para não atrapalhar também os passes. Isso é importante também. Sim, com certeza, Mateus. O barulho, as coisas, quando nós estamos na casa espírita, né, ou até em nossa casa estamos em oração, qualquer barulho, qualquer coisa que fizermos, né, que não esteja de acordo com aquilo que nós estamos fazendo, né, você está tirando, né, quebrando, né, a vibração do ambiente. Então, realmente, Mateus, isso daí desarmoniza o ambiente e pode até fazer com que não tenha todo o efeito necessário no momento do Evangelho, do passe, não tenha toda a eficácia necessária.
Então é importante. Nós, quando frequentamos a casa espírita, né, estamos ali na reunião, nós temos por obrigação dar esse feedback aos dirigentes. Quando eu frequento lá é muito importante, as pessoas costumam participar bastante e dar suas opiniões. Aliás, até pedimos para eles sugestões. Então, fica a dica. Eu costumo comparar grotescamente, algumas pessoas acham ruim, mas eu acho que tudo tem o seu local, né? Lugar de fazer comida na cozinha, lugar de dormir na cama, e lugar da casa espírita é de elevação, é de bons pensamentos, bons fluidos. Então, tem que ser por aí mesmo. Natália, converse com os dirigentes lá da casa, dê esse feedback positivo para eles. Se for uma casa séria, eles vão aceitar a sua crítica construtiva para o ambiente. Alguém tem mais alguma dúvida? Matheus, te ajudei? Sim, Natália, pode falar. Pode escrever, né? Natália, você não tem que ficar, né, acanhada. Eu não sei quanto tempo você frequenta lá, tudo, né? Mas é importante você tomar essa iniciativa. Como eu disse, se é uma casa séria, ele vai acatar a sua crítica construtiva com maior amor e carinho. Porque realmente está nos ensinamentos, está nos livros. Se você ler o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, tudo vai estar falando que o ambiente tem que estar harmonizado. E as pessoas têm que estar harmonizadas com o ambiente. Então fale, depois você até dá um feedback para a gente aqui. Mas não sinta-se acanhado. Pode ter certeza que a espiritualidade vai estar iluminando e guiando as suas palavras para você poder fazer isso daí, que vai ser para o bem da casa, com certeza. Mais alguma coisa, gente? Então, gente, boa noite, fiquem com Deus, obrigado pela presença, obrigado pelo bate-papo. É muito bom nós trocarmos essas ideias também aqui. Fiquem com Deus, boa semana, que a espiritualidade ilumine vocês e principalmente que nós consigamos nos iluminar. Esse é o mais importante. Até mais. Fui.